Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Liesel, um nobre que sem explicação é transportado para um mundo de fantasia diferente, mas semelhante ao seu, aceitando a situação com calma para aproveitar as férias inesperadas, explorando com o guia aventureiro chamado Gil, na verdade, né? Enquanto procura um jeito de voltar para casa, focando numa vida relaxada de aventuras leves em um outro novo mundo, em um mundo completamente parecido com o dele, mas completamente diferente também. E eu estou falando desse anime chamado A Recomendação de Férias de um Nobre Gentil. Então já vai soltando um like, já vai comentando aí embaixo, já vai compartilhando nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Liesel e o Gil, estavam indo para algum lugar de carruagem. E como sempre, o Liesel acaba sendo confundido como nobre. Ele sempre acaba sendo confundido como nobre. Mas antes disso, ele acaba indo para a guilda para formar o seu grupo. Por quê? Porque o Gil não queria abandonar, estava achando tudo que o próprio Liesel fazia divertido. Então ele estava ali simplesmente para se entreter. E o estúdio acaba percebendo que o Liesel estava com o ferimento causado pelo Gil no final do episódio anterior. Eu vou beber uma aguinha ali, né? E aí o próprio estúdio fala que como o Gil iria fazer parte do grupo do Liesel, ele teria que tomar cuidado com tudo que acontece com o próprio Liesel, né? Quando ele tinha pedido para continuar ao lado. E o mesmo acaba falando que não é nada, né? Mas o estúdio acaba aceitando a formação dessa equipe, né? Entrega uma carta, né? Que o Ray tinha escrito pedindo que o Liesel e o Gil fossem até a casa dele para que ele pudesse mostrar a sua coleção de itens do labirinto, né? Ele tem várias coleções, o Ray tem várias coleções de itens que vieram do labirinto, né? O Liesel acaba aceitando esse convite e pede mais informações de como chegar até lá. O estúdio explica que se eles fossem para o centro da cidade, eles iriam achar um lugar que tem um aluguel de carruagem que você pode pedir para alguém levar para você, como se fosse um táxi, né? Pedir um táxi, né? Que poderia levar eles até a casa do Ray, né? E quando chegam, acabam sendo bem recebidos pelo Ray, que mostra um pouco da sua coleção, uma nova pintura que ele também tinha conseguido no labirinto. E essa pintura era nada mais, nada menos do que do Gil, né? Era do Gil, era uma pintura do Gil. O que deixa o Liesel um pouco intrigado com isso. E depois eles vão para uma sala que tinha vários tesouros de labirinto, né? O Liesel acaba pegando o item que é meio que uma ampulheta, né? Para levar para o Jude analisar, mas no caminho até lá ele acaba sendo tratado como um nobre. Normalmente é sempre o que acontece, ele sempre acaba sendo tratado como um nobre pelos moradores da cidade. Mas ele sempre fala que não é um nobre. Ele sempre vai falando no meio do caminho mesmo que não é um nobre, que não é um nobre, mas ao mesmo tempo ele sempre cumprimenta todos que ele vê pelo caminho. E quando chega na loja do Jude, o Jude acaba chamando ele pelo honorífico de Sama, que é senhor. E ele repreende o Jude falando que ele não é um nobre. Ele não é uma pessoa de alto escalão. Ele é uma pessoa normal, um aventureiro normal. E pede para que ele analise aquele item que ele pegou na casa do Ray. E acaba perguntando sobre pinturas que são encontradas no labirinto. E fala que viu uma pintura do Gil. O que acaba causando um certo medo no Jude. Por quê? Porque a cara do Gil era um pouco uma cara fechada, né? O que causava certo medo em algumas pessoas, né? Até mesmo em pessoas normais. E ele fala que em uma cidade vizinha tinha uma loja que praticamente analisava esse tipo de pintura. Que só trabalhava com análise de pinturas vindas do labirinto. E o Liesel, que estava pensando em ir para essa cidade, né? O Liesel acaba falando que estava pensando em ir para essa cidade. O Jude fala que tem parentes ali naquela cidade, né? E que ele estava pensando em fazer uma visita a esse parente, né?
Mas, como o caminho seria um pouco perigoso, ele tinha decidido que iria pedir a ajuda do Lísio e do Gil para meio que escoltar ele até lá, né? O próprio Lísio acaba perguntando por que você não pede para outros aventureiros e tudo mais, mas ele queria o Lísio já porque ele já estava indo para a mesma cidade, né? Então ele vai para a guilda, pergunta para o Stude, que o Stude é um grande amigo do Jude, né? O próprio Stude é amigo do Jude, né? Conta a história da infância, de como conheceu, de como eles se tornaram amigos e tudo mais. E quando o próprio Lísio acaba falando que estava pensando em ir para aquela cidade, né, para a cidade vizinha onde tinha um parente do Jude, o próprio Stude acaba ficando um pouco assim, querendo conversar com o cara. Por quê? Porque ele iria ficar um tempo fora da cidade, né? E ali ele vai, pede para ir tomar um café, só que alguns aventureiros acabam aparecendo tentando arrumar confusão com o Lísio. Por quê? Porque o Lísio tinha conseguido fazer o Gil entrar para o seu grupo. Muitos aventureiros estavam muito bravos com toda essa situação. E no momento em que o Lísio e o Stude estavam tomando café, esses aventureiros acabam aparecendo, arrumando confusão. O Stude, tentando lidar com essa situação, simplesmente congela a mão da pessoa, né, do aventureiro, falando que eles estavam num momento importante porque ele não iria deixar terminar o café assim, porque iria passar um tempo longe do Lísio. Eu não sei o que acontece, mas é alguma coisa assim, porque o Lísio trata o próprio Stude muito bem, né? O Lísio trata o Stude muito bem. E quando eles estavam indo embora, ele se despede do Stude, o Jude também se despede do Stude. E quando eles estavam no caminho, acabam encontrando alguns monstros que o próprio Lísio acaba eliminando com sua arma. E o Jude acaba imaginando uma pintura do Lísio com armas. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênero Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.